À primeira vista, parece só um campo comum na Irlanda. Ovelhas pastam tranquilamente, o vento balança a grama alta e nada parece fora do lugar. Mas sob esse solo silencioso, existe um dos locais mais antigos, misteriosos e simbólicos da história europeia. Um lugar que os antigos irlandeses acreditavam ser um portal para o outro mundo. Este lugar se chama Rathcrogan, e é aqui que nasceu a tradição que hoje conhecemos como Halloween. No centro de Rathcrogan há um grande monte de terra artificial. Ele foi construído há mais de 2000 anos. Naquela época, isso não era apenas um monte. Era o centro político, espiritual e ritual do antigo reino de Connaught. Não era uma cidade como conhecemos hoje. Não havia ruas, prédios ou mercados permanentes. Rathcrogan era um local sagrado, um ponto de encontro. As pessoas viviam espalhadas em fazendas ao redor e só vinham até aqui em ocasiões especiais, principalmente durante os festivais. O mais importante deles era o Samhain. Samhain marcava o fim de um ano pastoral e o início de outro. Era o momento em que o verão terminava e o inverno começava. Mas, para os antigos irlandeses, Samhain não era apenas uma mudança de estação. Era o momento em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tocavam. Eles acreditavam que, nessa noite, o véu entre os dois mundos desaparecia e criaturas do outro lado poderiam atravessar para o nosso. Essas criaturas vinham de um lugar específico, uma caverna escondida nas terras de Rathcrogan. Seu nome é Owain-Gat, que significa a Caverna dos Gatos. Mas, nos mitos antigos, ela era conhecida como algo muito mais sombrio, o portal para o submundo. A entrada de Owain-Gat é pequena, discreta, quase invisível. Fica escondida entre árvores em um campo comum, mas na antiguidade, esse lugar era temido. Durante o Samhain, acreditava-se que seres sobrenaturais emergiam da caverna. Bestas, espíritos, criaturas deformadas. Eles saíam para devastar a terra, preparar o mundo para o inverno e lembrar os humanos de que não estavam no controle. As pessoas temiam esses seres, mas também dependiam deles. Por isso, não os enfrentavam diretamente. Elas tentavam enganá-los. Durante o Samhain, as pessoas acendiam grandes fogueiras nos campos. Elas vestiam máscaras e fantasias grotescas, pintavam o rosto e cobriam o corpo com peles e tecidos estranhos. E isso não era para assustar, era para se parecer com os espíritos. Assim, eles acreditavam que as criaturas não reconheceriam os humanos e os deixariam em paz. Essa é a origem do costume de se fantasiar no Halloween. Não como brincadeira, mas como proteção. Rathcrogan também era um local de encontros políticos. Durante o Samhain, líderes se reuniam, guerras eram declaradas, pactos eram selados e casamentos eram arranjados. Era um momento de transição total. Entre estações, entre ciclos de vida, entre mundos. Hoje, Rathcrogan parece apenas um conjunto de campos vazios. Mas sob o solo, existem mais de 200 sítios arqueológicos. Montes funerários, fortificações circulares, caminhos rituais e santuários. É possivelmente o maior complexo real não escavado da Europa. Por respeito ao local, os arqueólogos usam principalmente tecnologia não invasiva, como sensores subterrâneos, para estudar o que está escondido ali. Eles preferem preservar do que destruir para entender. Em 2021, a Irlanda solicitou que Rathcrogan fosse reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Não para transformá-lo em uma atração turística chamativa, mas para protegê-lo. Porque esse não é apenas um sítio histórico. É um mapa vivo da mente humana antiga. Um lugar onde podemos ver como nossos ancestrais explicavam o desconhecido, o medo do inverno, o medo da morte, o medo do que não podia ser controlado. O Halloween moderno é doce, colorido e festivo, mas sua raiz é sombria. Nasceu do medo do escuro, do respeito pela morte e da tentativa humana de negociar com forças invisíveis. Hoje, crianças batem de porta em porta pedindo doces. Mas, há 2000 anos, nesse mesmo período do ano, as pessoas se vestiam como monstros para não serem levadas por eles. E em um campo silencioso na Irlanda, uma caverna ainda permanece aberta, como um portal para a história.
para nos lembrar de que, antes de ser uma festa, o Halloween foi um ritual. E antes de ser diversão, foi sobrevivência. Emon. Obrigado por assistir. Até a próxima.